Yoshiro, da Original Mai, e ela vai falar sobre blockchain e justiça. Boa tarde, pessoal. Bom, eu vim falar um pouquinho sobre a utilização de blockchain na justiça e eu trouxe casos reais de aplicação de blockchain. Então, a primeira coisa, por que o blockchain? Por que a gente escolheu essa tecnologia na Original Mai para desenvolver nossos serviços, nossos produtos? Bom, a primeira coisa, o blockchain ele é um grande livro de registros, é um livro de registros público. Então, qualquer pessoa pode consultar esse livro de registros. Então, ele armazena todas as transações que aconteceram na história. Então, fica esse legado para qualquer pessoa fazer essa consulta nesse livro. Ele é descentralizado. O que significa isso? Significa que não tem uma empresa ou um agente centralizador, alguém que esteja controlando essa rede. Ela é controlada por milhões de computadores espalhados pelo mundo inteiro, que é a parte de distribuição. Então, para vocês terem uma ideia, o poder de computação hoje da rede do Bitcoin é mais ou menos de 300 vezes o poder de processamento do Google. Então, isso é legal, eu sempre gosto de trazer esse dado para vocês terem essa ideia do quanto é descentralizado. Isso significa o quê? Que se um dos computadores colocar uma informação diferente, todo o restante da rede vai dizer, não, essa informação não é correta. Todo o restante da rede vai dizer que aquilo não é verdade. Então, é por isso que essa parte da distribuição é super importante. E são essas questões que fazem o blockchain ser quem ele é. Nessa infraestrutura que garante esse consenso e a imutabilidade da informação. Que uma vez a informação no blockchain, ela não pode ser removida ou modificada. Então é assim, nunca na história da humanidade vai acontecer uma modificação? Ela pode acontecer desde que alguém tenha o controle de 50% mais um desse poder de processamento. Então imagina, por exemplo, na rede do Bitcoin, a cada 10 minutos mais ou menos, vira um bloco diferente. Então imagina para alguém ter esse poder de processamento ou de invasão hacker para pegar toda essa rede e fazer uma alteração. Então é praticamente impossível que isso aconteça. Então, eu trouxe aqui 2 highlights que eu acho bastante importante para falar, que foi pela primeira vez na história, não é possível copiar um ativo digital. Então, fazer aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V, você não consegue fazer. Então, o blockchain ele permitiu pela primeira vez que um ativo digital não fosse copiado. Então, você não consegue pegar um Bitcoin, eu tenho um Bitcoin, eu vou ficar copiando ele 1 milhão de vezes para eu ficar milionário. Você não consegue fazer isso. E também é possível ter um carimbo de tempo atestando que uma informação não foi modificada ao longo do tempo. Então, assim, já tem, por exemplo, aqui no Brasil, o Observatório Nacional, que ele te dá esse carimbo de tempo, porém, quem consegue acessar o Observatório Nacional e ter esse carimbo? Você precisa ter um processo, você precisa fazer essa contratação do Observatório Nacional. Então, com o blockchain, a pessoa consegue, de fato, ter esse acesso, ter esse carimbo de tempo quando ela precisar. Então, aqui eu trouxe um pouquinho de uma visão jurídica do assunto. O Thiago Severo e o Guilherme Potenza, eles escreveram esse artigo. É um artigo muito bom que fala sobre isso, né? Sobre a justiça brasileira com a tecnologia, né? Então, ele trouxe essa frase, que o direito brasileiro possui bases e fundamentos teóricos suficientes para chancelar a juridicidade das aplicações em blockchain, que combinam a interação entre a rede e o homem. Então, isso é muito importante para a gente, porque ele fala que o sistema jurídico brasileiro não tem nenhum empecilho
que fala, não, a gente não pode usar blockchain, sabe? Por alguma razão, não tem. Então, o nosso sistema judiciário, ele pode sim aceitar as aplicações que vêm do blockchain. Então, pensando um pouco nessa interação entre a rede e o homem, eu trouxe os casos eu trouxe um pouquinho da origem normal e os casos de uso. Então, aqui são alguns dos nossos serviços. E todos eles têm alguns pontos em comum. Todos eles foram pensados para garantir a autenticidade. Então, a gente garante que um documento digital, ele não foi modificado ao longo do tempo, que uma assinatura de fato aconteceu e que um documento que foi assinado realmente foi assinado por quem deveria ser assinado. Então, todos os nossos serviços têm essa característica de te dar essa transparência, essa segurança de que um documento realmente é ele mesmo e com o carimbo de tempo do blockchain. Então, aqui, eu sempre gosto de falar do Mudamos. Quem aqui já ouviu falar do Mudamos? Algumas pessoas... Eu vou falar um pouquinho sobre ele, porque assim, por que o Mudamos ele existe, né? Por que ele foi idealizado? Está na Constituição brasileira que se 1% do eleitorado brasileiro quiser que um projeto de lei seja votado, ele obrigatoriamente deve ser votado na Câmara. Então, assim, isso nunca aconteceu no Brasil, apesar de estar na Constituição. Então, um exemplo clássico de uma situação dessas é a lei da ficha limpa. Então, o que acontece? Nessa lei da ficha limpa, foram durante, se eu não me engano, 3 anos, 3 anos, eles começaram a coletar assinaturas das pessoas para que o projeto ficha limpa fosse votado. E aí, no final, quando eles conseguiram lá 1 milhão de assinaturas, eles entregaram em Brasília 2 toneladas de papel com essas assinaturas. Aí tá bom, né? Chega aquela montanha de papel, aí chega uma pessoa e fala, tá bom, valida essas assinaturas para mim então? Como que você valida? Você não valida, né? Assinatura em papel. Como que você garante que a pessoa que escreveu o nome dela lá, colocou o nome, e-mail, CPF, quem garante que realmente foi aquela pessoa? Entendeu? Então foi por isso que o Mudamos foi idealizado. Ele venceu um desafio de impacto social do Google em 2016, e aí com essa verba que eles receberam, eles construíram o Mudamos. Eles usam toda a nossa camada de identificação de pessoas, de assinatura e de registro em blockchain da petição que eles estão colocando para votação. Então, foi muito legal esse projeto, já conta com mais de 2 milhões de assinaturas, tem projetos já no Brasil inteiro, e na Câmara Municipal de João Pessoa já tem 2 leis que foram aprovadas e que vieram através do Mudamos. Então, pela primeira vez no Brasil, os cidadãos eles realmente conseguiram participar desse processo de colocar uma lei para ser votada e foi aprovada. Então, é um caso bem legal de que fala de assinaturas, de identificação de pessoas e de comprovação de coisas. A MOL. MOL é uma startup, que eles são a primeira startup do Brasil a fazer a mediação online de conflitos. Então, o que eles fazem? Eles trocaram o processo tradicional deles pelo envio da carta convite de mediação certificado em blockchain. Então, eles conseguem comprovar com carimbo de tempo quando eles enviaram a carta convite e qual foi o conteúdo que foi enviado. Então, eles conseguem garantir esse processo e, dessa forma, é possível comprovar a tentativa de resolução amigável daquele conflito. Então, eles fizeram essa troca do mecanismo deles e eles têm mais essa garantia de que a carta convite foi enviada e rastreada com carimbo de tempo, comprovando que aquele conteúdo do e-mail realmente não foi modificado. Fashion Law é um assunto que, ultimamente, tem sido muito falado, já tem alguns eventos no direito falando sobre Fashion Law. Então, aqui, eu trouxe essa foto porque vocês veem que são várias estampas.
Então, essas estampas, alguém desenhou. Só que será que a pessoa que desenhou essa estampa realmente ganhou o que ela deveria por ter feito esse desenho? Esse desenho é de propriedade de alguém. Então, nesse assunto do Fashion Law, eles falam muito sobre isso, do direito do criador. Então, até foi uma conversa muito legal com a doutora Nancy Kaigawa, do escritório Casnari Leonardos, a gente falando um pouco sobre isso, e ela deu essa ideia. Quando você precisa entregar alguma coisa, por exemplo, uma estampa para alguém avaliar, para uma grande marca, e se você, antes de fazer essa entrega para essa empresa, você sim registrar em blockchain que aquele desenho é seu, aquela estampa é sua. Se você já entrega esse material para a empresa, falando, olha, está aqui meu material para você avaliar, ele já foi registrado em blockchain, então se a pessoa já estiver mal intencionada, ela fala, opa, dessa pessoa vai ser um pouco mais difícil de roubar. Porque você, antes de dar publicidade à sua criação, você já tem um registro. Então, qualquer coisa que venha depois, você tem a sua garantia de que aquilo é seu, que você é autor daquele trabalho. Então, é muito legal esse caso, foi uma ideia genial que ela deu, que eu sempre gosto de compartilhar, porque é totalmente útil. O PAC-W. Esse é um dos nossos serviços que esse, assim, eu tenho um carinho super especial por ele, que é a nossa prova de autenticidade para conteúdo web. E por quê? Aqui a gente está falando sobre acesso à justiça mais do que qualquer coisa. Então, o que ele faz? Se tem um conteúdo na internet, que é um conteúdo calunioso, uma fake news, alguma coisa assim que não deveria estar na internet, você consegue, através do nosso plugin para o browser Chrome, ele gera para você um relatório automaticamente e que você pode registrar ele em blockchain. E aí você tem um carimbo de tempo dizendo quando aquele documento estava na internet, quando aquele conteúdo realmente estava publicado. Então, em casos de fake news, bullying, assédio, você consegue comprovar que aquele conteúdo estava publicado. E aqui até trouxe o preço, quanto custa você gerar uma prova para você entrar num processo judicial ou para você tentar alguma relação amigável para resolver a questão. É muito barato e rápido e fácil para você conseguir essa prova. E aqui, também, se necessário, a gente tem uma parceria com o cartório. Então, por exemplo, nesse caso eu preciso que tenha o carimbo do cartório. A gente tem essa opção também. Se a pessoa quiser, também vai ser feito o relatório da mesma forma. E na hora de fazer o pagamento, ela escolhe a opção com o cartório. Então, o que o cartório vai fazer? Ele vai acessar o link que foi gerado no relatório. Ele vai acessar aquela página, vai fazer uma cópia e vai autenticar aquela cópia. Então, você vai ter uma prova com fé pública de que aquele conteúdo estava publicado. Então, aqui é um exemplo do selo de autenticação digital. Esse selo de autenticação, ele tem exatamente a mesma validade jurídica do selo físico, porque ele tem todos os mecanismos de segurança que o selo físico tem. Então, ele tem uma numeração única que pode ser consultada, tem a assinatura do titular do cartório. Então, você tem uma prova com fé pública de que aquele conteúdo estava publicado. E aqui é um caso muito legal do Opsi Bloom. O Opsi Bloom é um escritório de advocacia que é cliente nosso e que eles utilizam massivamente o nosso PAC-W. Então, eles usam só fazendo essa certificação em blockchain e eles já tiveram vários casos utilizando o PAC-W, e um dos casos que foi para a justiça gerou essa notícia. Então,
a magistrada ela considerou válido o registro de prova em blockchain em ação sobre conteúdo ofensivo. Então, para a gente, quando saiu essa decisão, foi incrível, porque nesse caso, a juíza ela não estava julgando se a prova em blockchain era válida ou não. Ela julgou suficiente a prova em blockchain para tomar a decisão dela. Então, aqui a gente está falando de uma mudança do sistema judiciário. Então, a pessoa, a qualquer hora do dia, da noite, que ela precisar gerar uma prova de um conteúdo que está na internet, ela consegue gerar, e, por exemplo, em redes sociais, um comentário, de repente, ele pode estar lá, no minuto seguinte ele pode desaparecer. Então, a qualquer momento você consegue gerar essa prova. E a juíza considerou válido para ela tomar a decisão dela. Então, é por isso que eu falei para vocês do acesso à justiça. Então, você consegue, através desse plugin, através dessa ferramenta, você ter um mecanismo de coleta de provas que você não conseguiria fazer isso antes, nos meios tradicionais, enfim. E a gente sabe que ainda há muitas dúvidas sobre isso, sobre a utilização da tecnologia, sobre blockchain. Mas como que eu vou fazer e tal? A gente sabe que isso gera muitas dúvidas. Então, a gente trouxe para o nosso canal uma série de entrevistas chamada de Legal Talk. Então, a gente sempre traz nomes expoentes do mercado do direito para falar justamente sobre isso. Um pouquinho sobre justiça, um pouquinho sobre tecnologia e como os dois estão vinculados. Como a tecnologia pode facilitar o mundo do advogado, do juiz e do direito em si. Então, aqui a gente tem a meritíssima Renata Baião, a doutora Patrícia Peck. Então, no nosso canal no YouTube, Original Maia Oficial, já tem bastante conteúdo, tem entrevistas muito legais, que vale a pena, todo mundo que tem interesse em saber um pouquinho mais sobre direito, sobre tecnologia, pode dar uma olhada no nosso canal, já tem bastante conteúdo. Bom, e é isso, esses são os nossos contatos. Quem tiver qualquer dúvida sobre os nossos serviços, quiser saber um pouquinho mais sobre os nossos produtos, só entrar em contato com a gente. E agora eu fico aberta a perguntas. Bom, não sei se todo mundo ouviu, ele perguntou ao que gerou o nome PAC-W. O PAC-W, eu até vou voltar aqui um pouquinho, é a abreviação de prova de autenticidade para conteúdo web. É só isso. Tá? Miriam, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Sobre o PAC-W também. Sim. Quando você faz junto com o cartório ele só reconhece firma do que você já publicou na blockchain? Ou tem que ter uma ata notarial, aquele troço caríssimo, que eu não sei se já viu como é que faz isso? Já sei, acho que é super pertinente a sua pergunta, porque assim, a ata notarial, pelo menos aqui em São Paulo, né, você comentou do preço aqui, a primeira página custa R$400. Então, realmente, né, é um preço bastante elevado. E através da nossa parceria, o que o cartório faz? Ele vai acessar o link e ele vai fazer uma cópia daquela página e colocar o selo de autenticação digital. Então, a diferença é que na ata notarial, o titular do cartório ou o notário, ele vai chegar lá e ele vai descrever um fato. Ele vai dizer lá, vi no dia tal, no site tal, o conteúdo que diz o seguinte, e vai descrevendo tudo que ele está vendo na tela. E aí, para isso, você precisa levar o seu computador até o cartório para ele poder fazer essa descrição do fato, tá? Então, aqui nesse caso, não é uma ata notarial, porque o cartório ele só vai pegar o link, vai fazer a cópia da página e vai colocar o selo de autenticação deles. Para efeitos jurídicos, você acha que isso tem a mesma validade? Então, são pesos de provas diferentes, tá? Então, se você vai no cartório, faz a ata notarial e ele descreve aquele fato todo, tem um peso de prova. O cartório vai lá, faz a cópia, coloca o selo de autenticação digital.
também é uma prova com fé pública. Você faz em blockchain. Em blockchain vai te dar um carimbo de tempo, comprovando que aquele conteúdo estava lá. Então, são pesos de provas diferentes. Tá bom? Boa tarde. Eu estava conversando com o pessoal ali no stand de vocês, eles falaram que tem também a possibilidade, parece, de ter validade jurídica, questão de contrato. Às vezes eu tenho um cliente aqui em São Paulo e tenho outro no Nordeste. Como é que funciona essa questão da validação desse contrato? Então, a gente tem sim essa parte para assinatura de contratos, tá? Então, como que ela é feita? Quando você submete um documento para assinatura, por exemplo, a gente vai ter um contrato de prestação de serviço entre a Original My e a sua empresa. Então, a gente vai lá, entra no acordo da minuta como vai ser esse contrato. Ah, estamos ok? Tá tudo certo? Sim, vamos assinar. Então, você vai pegar esse documento, submete na plataforma da Original My, a gente vai certificar esse documento em blockchain, e aí, na hora de assinar, a gente coloca lá o CPF das pessoas que vão fazer essa assinatura. E aí, para a pessoa assinar, a gente tem um aplicativo. Nesse aplicativo, quando a pessoa faz o download e faz o processo de validação do cadastro, a gente vai pedir algumas informações. Então, sua data de nascimento, seu CPF, uma foto selfie, uma foto de um documento com foto. Então, a gente faz toda uma validação para dizer se aqueles dados realmente são verdadeiros. E aí, estando tudo ok, a gente vai emitir para você uma identidade blockchain. E aí é com essa identidade que você vai fazer a assinatura no contrato. Então, independe se eu estou em São Paulo, você está na Paraíba, você está nos Estados Unidos. A gente não tem mais essa barreira física de ter que ficar enviando o documento para as partes assinarem. Todo mundo vai assinar o documento digital. Então, você precisa ter só o documento original para você conseguir fazer essa assinatura. E aí as pessoas só conseguem assinar depois que a identidade está validada. Então, a gente consegue comprovar quem foi que assinou o documento, ou se o documento original foi modificado, você não consegue assinar. Então, a gente já conversou com vários advogados e, por exemplo, um contrato lá de 30 páginas, tem uma pessoa que fica lá só olhando para ver se não teve página trocada, se não teve termo trocado. Então, quando a gente faz essa certificação antes em blockchain, se for alterada uma vírgula, vai ser detectado que não é o documento que você acordou com a pessoa. Então, a gente consegue garantir a autenticidade desse documento e a autenticidade das pessoas que estão assinando. É uma pergunta, esse registro que vocês realizam, se dá numa arquitetura de blockchain própria ou vocês utilizam um protocolo específico? A gente trabalha só com blockchains públicos, então hoje a gente está conectado a 4 redes, do Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic e de Cred. Então a gente usa os públicos mesmo. Finalizou? Então, gente, muito obrigada. Até a próxima.